Esse vídeo vai te confrontar, te emocionar e mudar a sua vida. Assista até o fim. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele não veio do pó, mas do alto. Não nasceu por vontade humana, mas do Espírito. Não foi criado, mas enviado. De todas as formas que Deus poderia vir, ele escolheu o ventre de uma virgem. Escolheu o corpo frágil de uma criança. Escolheu o silêncio de uma estrebaria. Seu nome foi anunciado por anjos. Seus primeiros visitantes foram pastores humildes, e os céus cantaram com alegria. O rei Herodes tremeu. Os magos viajaram de longe. A luz guiava cada passo. Ali estava ele, o Salvador prometido, Deus encarnado, o Cordeiro silencioso. Maria o embalava com ternura. José o protegia com zelo. E o céu inteiro contemplava aquele milagre. Antes que abrisse a boca, ele já carregava todo o propósito da cruz. Antes que andasse, já caminhava para o Calvário. Antes que o mundo soubesse seu nome, ele já era a esperança de toda alma cansada. Cresceu em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Ele obedecia em tudo. Era simples, manso e cheio de luz. Sua presença já tocava quem se aproximava. No templo, os doutores se admiravam. Em casa, era servo de todos. No coração, carregava o céu. Aos 12 anos, revelou sua identidade. Devo cuidar dos negócios de meu pai. Mesmo jovem, falava com autoridade. Mesmo criança, era rei. Mesmo no anonimato, o mundo estava sendo mudado. Esperou o tempo certo. O céu esperava com ele. A promessa estava viva. João Batista preparava o caminho. Chamava ao arrependimento. Anunciava: aquele que vem após mim é maior do que eu. Então, um dia, Jesus veio ao Jordão. E tudo mudou. A água tocou seu corpo, e o céu se abriu. A voz do Pai ecoou: este é meu Filho amado. O Espírito Santo desceu como pomba. João tremeu diante da santidade, e o Cordeiro foi revelado ao mundo. Era o início, era o plano, era o próprio Deus andando entre nós. Ele não veio para condenar, mas para salvar, para amar. Não buscava aplausos, mas corações arrependidos. Não gritava nas praças, mas falava com graça. A luz começou a brilhar nas trevas, e as trevas não puderam resistir. O Salvador estava entre os homens. A eternidade caminhava com sandálias, e o amor finalmente tinha um nome: Jesus. Jesus começou seu ministério com um jejum. 40 dias no deserto, 40 noites em silêncio, ali enfrentou a tentação. Satanás se levantou contra ele, mas não havia pecado no Cordeiro. A palavra foi sua espada, a fé, seu escudo, e a obediência, sua vitória. Ele saiu do deserto cheio do Espírito. A multidão não sabia, mas o reino havia chegado. Caminhou entre os pobres, tocou os esquecidos e pregou sobre um reino que não era deste mundo. Arrependam-se, disse ele, porque o reino dos céus está próximo. Suas palavras não eram comuns, tinham peso de eternidade e graça que alcançava os quebrados. Chamou pescadores para segui-lo. Não escolheu sacerdotes, nem príncipes. Escolheu homens simples. Pedro, André, Tiago e João deixaram tudo. Largaram redes, barcos e sonhos. Ganharam propósito eterno. O chamado era claro: sigam-me. Não prometeu riqueza, prometeu vida abundante. Jesus olhava nos olhos e via o coração. Não julgava pela aparência, enxergava além da dor. Quando chamava, ninguém permanecia igual. Havia um fogo em sua voz. Ele pregava com autoridade e com mansidão, curava sem alarde e amava sem medidas. Multidões se reuniam, doentes, famintos, endemoninhados, crianças, todos vinham, e ele os recebia com compaixão. Com tempo, com mãos estendidas, num monte abriu sua boca e ensinou: bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os que choram,
Bem-aventurados os mansos. Ali o mundo conheceu o coração do Pai. Jesus tocava leprosos, perdoava pecadores, dava dignidade aos excluídos. Em cada gesto havia amor. Em cada milagre havia esperança. Cegos viam, coxos andavam, endemoninhados eram libertos. Mas o maior milagre era invisível, o coração humano sendo transformado. Religiosos o criticavam, mas o povo o seguia com fome. Ele não buscava templos, buscava almas, não queria sacrifícios, queria arrependimento. Chamou Mateus, o cobrador de impostos, e jantou com pecadores. Disse: não vim para os sãos, mas para os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus falava com autoridade, mas também com ternura. Confrontava o pecado, mas restaurava com amor. Era firme como o leão e manso como o cordeiro. Onde ele passava, algo mudava. Casas eram cheias de glória, corações cheios de fé. Até o vento obedecia sua voz, até os mortos ouviam seu chamado, e a luz começava a expulsar toda a escuridão. O Messias havia chegado, não com espada, mas com cruz, não para dominar, mas para servir. E o mundo, sem saber, estava diante do próprio Deus. Jesus caminhava com os seus, dormia sob estrelas, orava em montes, chorava em silêncio. Seu ministério não era cercado por luxo, era cheio de verdade, poeira e compaixão. Ele vivia entre o povo, tocava os rejeitados e falava ao coração. Em Caná, transformou água em vinho. O primeiro milagre. A glória começou a se manifestar. Maria, sua mãe, confiou. Disse aos servos: façam tudo o que ele mandar. E o vinho melhor veio por último. Como sinal do que estava por vir, ele curava à distância, apenas com a palavra, e nenhum enfermo era forte demais para sua voz. Um centurião romano reconheceu sua autoridade. Disse: dize uma só palavra, e meu servo será curado. Jesus se admirou de tamanha fé, e o milagre aconteceu naquele instante. Ensinava em parábolas, histórias simples com verdades eternas. O semeador, a dracma, o filho pródigo. Cada palavra tinha um destino, cada ensino, um chamado à conversão. A verdade não vinha com gritos, mas com graça e clareza. Os religiosos tentavam testá-lo, mas ele conhecia seus pensamentos e respondia com sabedoria do alto. Diante da mulher adúltera, escrevera no chão, e ao levantar disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora, e ela ficou. Ele a perdoou e a libertou. Jesus não apenas perdoava pecados, ele devolvia dignidade, devolvia identidade. Maria Madalena, dele, expulsou 7 demônios, e ela passou a segui-lo com amor e gratidão. Ele mudava histórias inteiras com um olhar. Acudiu Jairo, que clamava por sua filha, e no caminho uma mulher tocou sua orla com fé. Ela sofria há 12 anos, mas bastou um toque e foi curada. Jesus parou, chamou-a de filha e restaurou sua alma. Quando chegou à casa de Jairo, a menina já estava morta, mas Jesus disse: ela apenas dorme. Pegou sua mão e ela viveu. Os corações se enchiam de esperança, o mundo ganhava cor. Em outra tarde, uma multidão o seguia. Com fome, com sede, com fé, com 5 pães e 2 peixes, alimentou milhares. Mostrou que o reino de Deus é abundante, mesmo quando parece pouco. Andou sobre as águas e acalmou tempestades com um só comando. O mar reconhecia seu Senhor. O vento se calava diante dele. Pedro andou também, mas afundou no medo, e Jesus o segurou com ternura. Subiu um monte com 3 discípulos, e ali foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol. Suas roupas, mais brancas que a neve. Moisés e Elias apareceram, e uma voz do céu confirmou: este é meu filho amado, ouçam-no. Enquanto os céus revelavam sua glória, ele descia para continuar servindo, porque sua missão era entregar-se e salvar o que estava perdido.
Jesus não se afastava da dor, ele a carregava consigo, amava com profundidade, servia com alegria e orava com lágrimas, tocava o intocável, restaurava o indigno e chamava os quebrados para perto. O reino estava entre nós e muitos não percebiam, mas para os que criam havia salvação, para os que se rendiam havia vida. E cada passo de Jesus era um passo em direção à cruz, porque ele veio para morrer, mas também para ressuscitar. Jesus caminhava por vilas, cidades, desertos e margens. Onde havia sede de Deus, ele parava. Não fazia distinção entre os homens. Falava ao rico e ao pobre. Tocava o limpo e o leproso. Não usava títulos, apenas verdade. Sua presença invadia as almas. Seu olhar atravessava o interior. Ele não se escandalizava com a sujeira. Ele transformava a alma suja em templo do Espírito. Foi chamado de amigo de pecadores. E ele não negou. Ele os chamava pelo nome. Para o religioso, era ofensa. Para o arrependido, era salvação. E os corações se quebrantavam. Entrou na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, um homem odiado, solitário e corrupto. Mas quando viu Jesus, correu e subiu numa árvore, queria apenas vê-lo passar. Jesus parou, olhou para cima e disse: "Hoje quero entrar na tua casa." Zaqueu desceu depressa, recebeu-o com alegria. E ali, dentro daquela casa desprezada, a salvação entrou. O coração de Zaqueu foi transformado, devolveu o que havia roubado e deu aos pobres com generosidade. Jesus declarou: "Hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido." No templo, expulsou os mercadores, com coragem e zelo. Chamou o lugar de seu pai de casa de oração. Revirou mesas, gritou com autoridade e chorou pelo coração endurecido dos homens. Amava os pecadores, mas confrontava os hipócritas. Falava com amor, mas também com justiça. Multiplicava peixes, mas também multiplicava consciência. Ensinava o povo a amar, a perdoar, a andar com Deus. Uma mulher derramou perfume em seus pés. Chorou, lavou com lágrimas, enxugou com os cabelos. Os fariseus condenaram, mas Jesus a exaltou. Disse: "Muito lhe foi perdoado, por isso muito amou." Ele não via rótulos, via corações. E onde havia quebrantamento, havia perdão. Aos olhos do mundo, ela era impura. Aos olhos do céu, ela era adoradora. O perfume não era apenas caro, era símbolo de rendição, de entrega total, de amor sem reservas. Jesus era cheio de graça e verdade, e em cada palavra havia salvação. Curou no sábado, tocou o intocável e mostrou que o amor é maior que a religião. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, e o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ensinou sobre o bom samaritano, revelou que o próximo não é quem parece, mas quem ama, mostrou que o amor é ação, que a fé é viva e que o reino está em cada gesto de compaixão. Não veio fundar um sistema, veio abrir um caminho, um novo e vivo caminho. Lázaro, seu amigo, adoeceu, e mesmo sabendo o fim, Jesus chorou. Chorou com quem chorava. Foi ao túmulo, pediu que removessem a pedra e gritou com voz poderosa: "Lázaro, vem para fora." O morto saiu, vivo, livre e restaurado. O impossível se curvou diante dele. Jesus não era apenas mestre, era o próprio milagre. Era o caminho e o destino. Sabia que o tempo se aproximava, que a cruz se aproximava, mas amava até o fim. Nada o impedia, nem a dor, nem a rejeição, nem a morte. Seguia com mansidão, servia com alegria e ensinava com doçura. Lavava os pés dos discípulos, incluindo Judas, porque o amor dele não depende do retorno. Ele amava porque era amor, e sua entrega estava cada dia mais perto. Jesus sabia que sua hora havia chegado. A cruz não era acidente, era destino profetizado. O Salvador não fugiu, caminhou de cabeça erguida, porque o amor o impulsionava. Estava em Jerusalém.
a cidade que mata os profetas, mas ali ele cumpriria a maior missão da história. Na última ceia, partiu o pão com os discípulos. Disse que era seu corpo entregue por nós. Tomou o cálice. Disse que era seu sangue derramado para a nova aliança. Eles não entendiam tudo, mas o céu se calava, porque a redenção estava sendo selada. Jesus lavou os pés dos discípulos, um a um, até os de Judas. O traidor estava à mesa, mas o mestre estava em paz. Seu amor era maior que a traição. Sabia o que estava por vir, mas escolheu servir, escolheu amar, escolheu obedecer ao Pai. Levantaram-se da ceia e foram ao jardim. Getsêmani, lugar de agonia, suor e oração. Jesus se afastou para orar. 3 vezes. Sua alma estava angustiada até a morte. Pediu ao Pai que, se possível, afastasse o cálice. Mas terminou com: seja feita a tua vontade. Enquanto ele orava, os discípulos dormiam. Não compreenderam o peso daquele momento. Um anjo veio confortá-lo. Mas a dor não cessou. O Salvador chorava, e o suor que escorria era como gotas de sangue. O peso do pecado já começava a cair sobre ele. De repente, luzes e passos. Judas se aproximava com um beijo de traição. Jesus não resistiu, apenas entregou-se. Soldados o prenderam, e os discípulos fugiram. Ovelhas dispersas, o pastor sozinho, levaram-no ao sinédrio, julgaram-no às pressas. Testemunhos falsos se levantaram. Pedro seguiu de longe, mas, com medo, negou 3 vezes. O galo cantou, e o olhar de Jesus encontrou o dele. Pedro chorou amargamente, a vergonha o cobriu, mas o amor de Cristo nunca saiu dali. Diante de Pilatos, Jesus permaneceu em silêncio. Não se defendeu. Não pediu socorro. O governador tentou soltá-lo, mas o povo gritava: crucifica-o! Escolheram Barrabás e rejeitaram o Filho de Deus. A luz foi desprezada pelos homens. Foi açoitado, com força, com crueldade. Suas costas foram rasgadas. Coroaram-no com espinhos, cuspiram em seu rosto, zombaram dele com um manto, mas ele não reagiu. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. Em silêncio, em obediência, deram-lhe uma cruz, pesada, injusta. Ele carregou até o Gólgota, caiu no caminho. Um homem o ajudou. Simão de Cirene carregou a cruz com ele, mas o maior peso era invisível. Era o peso dos nossos pecados, da nossa culpa, da nossa condenação. Crucificaram-no entre 2 ladrões, mãos e pés perfurados, dor física, dor espiritual. O céu escureceu, a terra tremeu, e ele clamou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, amou. Mesmo ferido, salvou. Mesmo morrendo, perdoou. Ao lado dele, um dos ladrões creu. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Maria, sua mãe, estava aos pés da cruz. João também. E Jesus os uniu como família. O mundo o rejeitou, mas ele ainda construía laços de amor. Então ele bradou: está consumado, e entregou o Espírito. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso ao Pai foi aberto. A dívida foi paga. A redenção foi conquistada. Morreu o Cordeiro, mas nascia ali o novo e vivo caminho para todos nós. O corpo de Jesus foi descido da cruz, envolto em linho puro, com lágrimas e reverência. José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo. Nicodemos trouxe mirra e aloés para ungir. E mesmo no silêncio da morte, Jesus ainda era amado por aqueles que criam. Foi colocado em um túmulo novo, escavado em rocha, selado com uma grande pedra. Os líderes temiam uma farsa, colocaram guardas para vigiar, mas o céu já preparava o impossível. No 3º dia, o mundo inteiro mudaria e a esperança ressuscitaria com ele. Na madrugada do domingo, as mulheres foram ao sepulcro, levaram perfumes, levaram dor, mas encontraram a pedra removida e um anjo brilhou como relâmpago. Ele disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Elas correram com medo e alegria.
foram contar aos discípulos. Pedro e João correram até o túmulo. João chegou primeiro, mas foi Pedro quem entrou. Viram os lençóis dobrados e o corpo ausente. O impossível havia acontecido. Maria Madalena ficou chorando fora do sepulcro. Seu coração estava quebrado. Viu alguém, pensou que fosse o jardineiro, mas ele a chamou pelo nome, Maria. Ela reconheceu a voz. Era Jesus. Ressurreto, vivo, majestoso, ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Conversou com eles, explicou as Escrituras. Só perceberam que era o Senhor quando ele partiu o pão. E naquele instante, ele desapareceu. Seus corações ardiam, a esperança havia voltado. O Mestre estava vivo. Jesus apareceu aos discípulos trancados em um quarto. Mostrou as mãos e o lado. Eles se alegraram com grande júbilo, mas Tomé não estava presente e duvidou. Disse que só creria se visse com os próprios olhos. O Senhor, com amor, aceitou o desafio. 8 dias depois, Jesus entrou outra vez, mesmo com as portas fechadas. Disse a Tomé: toque aqui, veja minhas mãos, não duvide, creia. Tomé caiu aos pés do Senhor. Meu Senhor e meu Deus. A dúvida virou adoração. Jesus ensinava, consolava e fortalecia os corações. Estava entre eles por 40 dias. Falou sobre o reino de Deus. Preparou os discípulos para a missão. Prometeu o Espírito Santo e os enviou ao mundo. Com autoridade e amor. Levou-os até o monte. Ali, ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto falava, foi elevado aos céus. Uma nuvem o ocultou da vista. 2 anjos apareceram e disseram: este Jesus voltará da mesma forma que o viram subir. O céu o recebeu com glória. A cruz ficou para trás. A morte foi vencida. Ele se assentou à direita do Pai e intercede por nós com um amor eterno. O Cordeiro venceu. O Leão de Judá reina e o Salvador está vivo para sempre. Mas sua missão na terra não terminou ali. Ela continua em mim. Continua em você. Cada discípulo é um reflexo do Mestre. Cada vida transformada é uma nova página da redenção. E o mesmo Jesus que venceu a morte deseja reinar no coração de quem crê. Jesus havia subido aos céus, mas seu espírito não havia sido deixado para trás. Antes de partir, prometeu o Consolador, o Espírito Santo que viria com poder, e disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Os discípulos obedeceram, reuniram-se no cenáculo, oravam, esperavam, crendo. 50 dias após a ressurreição, algo glorioso aconteceu. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo pousaram sobre eles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Falaram em outras línguas, louvaram ao Senhor. A cidade se espantou. Uns zombavam, outros perguntavam: o que é isso? E então Pedro, o mesmo que negara, agora se levantava com ousadia. Pregou com autoridade. Explicou que aquilo era cumprimento da profecia de Joel. Falou sobre Jesus, sua morte e ressurreição. Chamou todos ao arrependimento. 3.000 pessoas creram naquele dia e foram batizadas. A igreja nasceu em fogo e verdade. A mensagem de Jesus se espalhava. Milagres aconteciam. Vidas eram transformadas. Os discípulos curavam enfermos, libertavam oprimidos e anunciavam a salvação. Jesus estava vivo, agora através do corpo que é a igreja. Mas também vieram perseguições, prisões, açoites e ameaças. Ainda assim eles não recuavam. Diziam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O sangue dos mártires regava a fé, e a esperança crescia como chama que não se apaga. João, o discípulo amado, seguiu firme, testemunhava com amor e com fidelidade. Era o único dos 12 que não seria martirizado. Mas isso não significava ausência de dor. Ele veria todos partirem, mas seu coração permaneceria firme em Jesus. João pregava o amor, a verdade e a luz. Dizia: quem não ama não conhece a Deus.
Ensinava que Deus é amor, mas também é justiça, e não há comunhão entre luz e trevas. Seu olhar era profundo, seu coração cheio de lembranças do Mestre. Os anos passaram, os tempos mudaram, mas o Evangelho seguia vivo, e João se tornava um dos últimos testemunhos vivos de Cristo em carne. As pessoas o buscavam, queriam ouvir aquele que recostou a cabeça no peito do Salvador, e João falava com ternura, com lágrimas nos olhos, como quem viu e jamais esqueceu. Contava do sorriso de Jesus, do som da sua voz, do toque das suas mãos. Ele não pregava uma ideia, pregava um amigo, um rei, um Salvador real. João já estava velho, suas mãos tremiam, seus cabelos brancos como a neve, mas sua fé era viva, sua memória intacta, seu coração totalmente entregue a Cristo. Por amar a verdade, foi perseguido. Por pregar o Evangelho, foi exilado. Foi lançado na ilha de Patmos, um lugar de pedras, ventos e solidão. Mas foi ali, no silêncio do exílio, que o céu se abriu diante de seus olhos. João receberia uma revelação que mudaria a eternidade. No dia do Senhor, ele estava em espírito e ouviu uma voz forte atrás de si. Era como o som de muitas águas. Quando se virou, viu 7 candelabros de ouro, e entre eles aquele que é, que era e que há de vir, Jesus, o glorificado. Seus olhos brilhavam como fogo, seu rosto resplandecia como o sol do meio-dia. De sua boca saía uma espada afiada, e em sua mão 7 estrelas. João caiu como morto, mas Jesus o tocou e disse: "Não temas." A revelação era grandiosa. João viu o trono de Deus, arco-íris ao redor, relâmpagos e trovões, seres viventes louvavam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Viu também o livro selado com 7 selos, e ninguém podia abri-lo. Mas eis que surgiu o Cordeiro, como morto, mas de pé, e ele tomou o livro. Os céus explodiram em louvor, milhões de anjos cantavam com vozes poderosas: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, glória e poder. João viu juízos, trombetas, taças, cavaleiros, dragões, a besta e o falso profeta. Mas viu também os mártires sendo consolados, os fiéis vencendo com o sangue do Cordeiro, e uma promessa se destacava: aquele que vencer herdará todas as coisas. Ao final, viu o trono branco, o julgamento dos mortos. Os livros foram abertos, mas outro livro era especial, o livro da vida, e os que estavam nele viveram para sempre. Viu então novos céus e nova terra, e uma cidade santa que descia do alto. A nova Jerusalém era de ouro puro, muros de pedras preciosas, portas de pérolas. Não havia mais sol, nem lua, porque o Cordeiro era a luz. E Deus enxugaria dos olhos toda lágrima. Não haveria mais morte, nem dor, nem luto. Jesus disse a João: Eis que venho sem demora. E João respondeu com o clamor dos santos: Vem, Senhor Jesus. Aquele que conheceu o Salvador no início, agora via sua glória no fim. O discípulo que recostou no peito do Mestre, agora repousava na certeza da eternidade. Aquele que amou até o fim, recebeu a revelação do que nos espera no final. E sua vida grita até hoje: vale a pena seguir Jesus, até o último suspiro. Jesus havia voltado aos céus, mas sua presença permanecia entre os discípulos. O Espírito Santo era agora o Consolador prometido, e o mundo jamais seria o mesmo. A cruz estava vazia, o túmulo estava aberto, e os corações estavam cheios de fé. Os discípulos saíram por todas as partes, anunciando as boas novas. Eles não tinham ouro nem prata, mas tinham a autoridade do nome que está acima de todos. E onde anunciavam, vidas eram curadas, almas eram salvas, o reino avançava com poder. Mas a mensagem que levavam não era só de milagres, era de arrependimento, renúncia e salvação. Pregavam que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia.
e que todos os que nele crerem não perecerão, mas terão vida eterna. As palavras do Mestre ainda ecoavam em seus corações. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Eles obedeceram com coragem, mesmo diante de prisões, açoites, ameaças e morte. O amor de Cristo era mais forte que o medo. A esperança era mais forte que a espada. João, o discípulo amado, já idoso, contemplava tudo o que Deus havia feito. Era o último dos 12. Todos os outros haviam partido para a glória. Mas João permanecia como testemunha viva. O homem que viu, ouviu e tocou o verbo da vida. Ele caminhava com simplicidade. Seu olhar transmitia paz. Por onde passava, o chamavam de pai. Ele respondia com ternura: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa era sua pregação. Não havia teologias complicadas. Havia o amor que vem do céu. Mas João não esqueceu o sofrimento, nem a cruz, nem as lágrimas que Jesus derramou. Lembrava de cada olhar, cada palavra, cada gesto de compaixão. Ele guardava no coração o dia em que o Senhor disse: eis aí tua mãe, confiando Maria aos seus cuidados. Lembrança mais viva, talvez, era a última ceia. Recostado no peito de Jesus, sentiu o pulsar do coração do Salvador. Ali entendeu. O Evangelho não era apenas uma mensagem, era uma pessoa. Essa pessoa havia perdoado pecadores, tocava leprosos, restaurava os caídos e até mesmo quando foi traído, amou. Quando foi crucificado, orou por seus algozes. João sabia, esse amor não era humano, era divino, era eterno, era incompreensível. Por isso ele escrevia: para que todos conhecessem esse Jesus, o Cristo que era desde o princípio, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o amigo fiel, o Senhor dos senhores. Mesmo com idade avançada, João ainda escrevia cartas às igrejas, corrigia erros, encorajava os fiéis, alertava sobre os falsos mestres e sempre repetia: permanecei nele, porque quem está em Cristo anda como ele andou. O tempo de sua partida estava próximo. Seu corpo estava cansado, mas sua alma ardia. Seu espírito se alegrava no Senhor. Ele havia visto a glória de Cristo e agora ansiava reencontrá-lo face a face. João não temia a morte. Sabia que a eternidade o aguardava. Sabia que o Jesus que viu subir voltaria. Sabia que seu nome estava escrito no livro da vida. E seu maior desejo era ver cada alma arrependida diante do trono do Cordeiro. Seus últimos dias foram de paz e esperança, de oração e adoração. Não deixou heranças materiais, mas deixou algo infinitamente maior, um testemunho eterno, a vida de um homem comum transformada por um Salvador incomparável. João viveu para amar, viveu para servir, viveu para lembrar ao mundo quem é Jesus, e mesmo depois da morte, sua voz ainda ecoa: amados, permanecei no amor. Deus é amor. O discípulo que recostou no coração de Cristo ensinou o mundo a ouvir esse coração. Jesus veio a este mundo por amor. Ele não precisaria descer do trono, mas desceu. Não precisaria nascer em um estábulo, mas nasceu. Não precisaria sofrer, mas sofreu. Ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida por nós. O Rei do Universo se fez homem, andou entre nós, chorou conosco, curou nossas feridas, tocou nossas almas, perdoou nossos pecados e, mesmo rejeitado, permaneceu fiel ao plano do Pai. Ele foi traído por um amigo, abandonado por seus discípulos, julgado injustamente, humilhado por homens pecadores. Carregou uma cruz que não era sua, suportou uma dor que era nossa. Na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E quando tudo parecia acabado, ele declarou: está consumado.
A obra estava feita, o preço estava pago, o véu foi rasgado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e com isso derrotou a morte. Mostrou que nada é impossível para Deus, que o amor sempre vence, que o plano divino jamais será frustrado. E hoje, ele vive. Ele reina, ele intercede por mim e por você. Não é apenas uma história, é uma realidade eterna. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas a pergunta que ecoa é: o que você fará com essa verdade? Vai ignorar? Vai adiar? Vai endurecer o coração? Ou vai se render ao amor que transforma e salva? Ele te chama pelo nome, assim como chamou Maria perto do túmulo. Ele entra em portas trancadas, como entrou onde estavam os discípulos com medo. Ele se revela no partir do pão, no quebrantamento, na entrega. Jesus conhece cada dor que você carrega, cada lágrima que já caiu. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não vira o rosto para o arrependido. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Se hoje você sente um aperto no peito, um chamado dentro da alma, saiba, é o Espírito Santo tocando você. É o amor do Pai te atraindo. Não endureça o coração, não adie mais. Você pode ter religião, mas ainda não ter encontrado o Salvador. Pode saber muito sobre Ele, mas ainda não ter se rendido a Ele. Pode até falar dele, mas não andar com ele. Jesus quer mais do que palavras. Ele quer o seu coração. Ele quer ser seu Senhor, não apenas seu refúgio. Ele quer te restaurar por inteiro, salvar sua alma e escrever seu nome no céu. O tempo está passando, a eternidade se aproxima. E naquele grande dia só haverá dois destinos: vida eterna com Deus ou separação eterna dele. E isso não depende das obras, mas da sua decisão diante de Cristo. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Levante-se, arrependa-se, entregue sua vida a Jesus. Ore com sinceridade, fale com Ele agora mesmo, confesse seus pecados, clame pelo perdão, peça que Ele entre na sua vida e transforme tudo a partir de dentro. E se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém. Espalhe a verdade que salva. Jesus está voltando e ainda há tempo para muitos ouvirem. Curta este vídeo se foi bênção para você. Comente sua experiência com Deus. Se inscreva no canal Jesus Cristo Vive para acompanhar mais mensagens assim. Ative o sininho. Toda semana temos vídeos que edificam e confrontam com amor. Aqui, o centro é Jesus, a mensagem é a cruz, o foco é a eternidade. E o nosso propósito é um só: alcançar vidas para o reino de Deus. Obrigado por estar conosco até aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.